Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. No Evangelho de hoje, nós encontramos a diferença entre a arrogância e a humildade, entre o orgulho e o abandono na providência divina. Essas duas coisas distinguem aqueles que, indo ao templo, encontram a graça e a justificação, e os que, indo ao templo, saem de lá sem estarem justificados. Neste evangelho, nós conseguimos encontrar alguns tipos de arrogância da parte do homem fariseu que subiu para o templo. Existem 4 tipos de arrogância. O primeiro tipo é aquele que crê que tem os bens pelas suas próprias forças. É como se ele dissesse: Eu agradeço a Deus porque eu não cometo os pecados, como aquele que acredita que, por ser forte o suficiente, faz aquilo pela força própria. É um tipo de arrogância. O outro é aquele que reconhece até que aquilo que ele recebeu é dom de Deus, mas no fundo acha que tudo aquilo que fez, fez porque merece. De fato, seria alguém que pensasse assim: eu de fato recebi as coisas como um dom divino, mas eu fiz por onde? Eu mereço essas coisas. Deus me deu esses dons porque eu mereço. Isso seria o segundo tipo de arrogância. Ele sabe que tem dom, mas entende que é fruto do trabalho dele os bens espirituais que conseguiu, os bens morais que desenvolveu também. Tem um terceiro tipo, que é até um pouco pior, que não parece ser o caso do fariseu em questão, mas é quando é a arrogância daquele que se ufana, que acredita que tem algo que na verdade não possui. É aquele tipo do orgulho que a gente costuma falar que é aquela pessoa que tem muito gogó e poucos fatos concretos. É um tipo de arrogância, de alguém que realmente crê que é muito bom sem de fato o ser. O quarto é aquele que deseja ser visto como se ele fosse bom, ainda que internamente não o é. Como aconteceu várias vezes em que Jesus tinha embate com os fariseus, e enquanto eles falavam de todos os preceitos da lei, ao mesmo tempo queriam matá-lo, descumprindo um mandamento da lei divina. Esses 4 tipos de arrogância, esses 4 tipos de orgulho, eles podem, infelizmente, agir no meio da vida religiosa. No meio da vida cristã, podemos cometer o equívoco de, por arrogância e vanglória, até os atos mais puros, como daqueles que não são ladrões, e que não são desonestos, e que não cometem adultério, e que não violam nenhum preceito da lei, que mesmo aqueles que fazem todos esses bens conseguem produzir as coisas e guardar num saco furado. Quem
cumpre os mandamentos com orgulho, guarda os méritos num saco furado, enche por uma boca e sai pela outra. É isso que acontece com o orgulho. E às vezes, infelizmente, podemos encontrar em nós mesmos, ou em até alguns amigos bem devotos, que depois de terem se libertado dos pecados, encheram sua sacola, ou melhor, isolaram a sua cidade por todos os lados e deixaram a fresta aberta para que entrasse o inimigo. E a fresta mais perigosa é esta do orgulho, porque Satanás não cometeu nenhum pecado contra a castidade. Se esse fariseu não cometeu adultério, Satanás não tem nem corpo. Se esse homem nunca cometeu roubo, nunca pegou dinheiro de ninguém, Satanás nem dinheiro tem, porque não precisa. Mas o orgulho que mandou o demônio para o inferno. E aqui nós temos um texto do Eclesiástico que fala um pouco sobre isso. No texto do Eclesiástico, nós ouvimos dizer assim, Eclesiástico 25, de 3 a 4, Deus falando, minha alma detesta 3 tipos de pessoas e irrito-me profundamente com seu viver. O pobre orgulhoso, o rico mentiroso e o ancião fútil e estulto. Pois aqui, essa passagem, Santo Antônio, quando interpretava o Evangelho de hoje, fazia um grande comentário sobre essa frase. Porque ele dizia que esse rico que subiu, ele tinha as 3 características. Ele era um pobre orgulhoso. Tudo que ele tinha vinha de Deus, mas ele não sabia e acreditava que vinha dele mesmo. Ele também era um rico mentiroso, porque acreditava que porque tinha muitos bens, até bens morais, desprezava os outros e acreditava que era muito melhor do que os outros. Isso pode acontecer na vida religiosa quando algumas pessoas acreditam que elas são a única salvação possível para a igreja, que a única maneira de salvar a religião é vivendo do jeito que elas vivem. Esse é um texto que dizia o Santo Antônio. Ele falava assim, quando Deus pediu para Elias fazer a renovação do povo de Israel, diante de um perigo muito grande da fé, ele deixou 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Como assim? Elias de fato era muito importante, mas haviam outros 7.000 desconhecidos que estavam escondidos, mas que também eram fiéis a Deus, mesmo sem ter toda a projeção. É como dizia Santo Antônio no texto, falava assim, Deus não age apenas nos altas montanhas, ele também é Deus das planícies. E é por isso que qualquer tipo de orgulho de acreditar que a salvação da igreja depende de uma pessoa só, que não seja Cristo, obviamente, é uma maneira de orgulho também, que pode nos impedir de conseguir viver bem a vida cristã. É como um rico mentiroso, que, tendo de fato muitas posses, ignora ou pelo menos mente, acreditando que ele não é como os outros homens ou que é muito melhor que todos os outros. E depois ele fala do ancião fútil e dizia que era como alguém que tinha esquecido da sua humildade. Alguém que tinha esquecido da consciência de si mesmo, porque perdera a noção de sentido e não sabia do que estava falando, ao considerar-se muito melhor do que os demais. Isso são os pecados desse fariseu que por orgulho não saiu justificado do templo, ainda que tivesse muitas obras meritórias. Mas por outro lado, nós encontramos também o caso do pecador de impostos, que mesmo tendo cometido pecados, saiu de lá justificado, não por causa dos pecados, mas por causa do que ele fez. O publicano, no evangelho de hoje, ele realiza os atos próprios da confissão. Ele não se atrevia a levantar os olhos para o céu, o que significava que ele tinha uma humildade de espírito e de corpo. Enquanto o fariseu estava de pé,
o publicano não sequer erguia os olhos para o céu, batia no peito, sinais de penitência externa do corpo, mas também se humilhava na alma, sabia que era pequeno e que fazia muitas coisas erradas. E em seguida ele diz: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Isso é uma confissão. O pecador, cobrador de impostos, ele é alguém que tem contrição, ele é alguém que fez confissão e alguém disposto a satisfazer quanto aos pecados, e por isso ele foi justificado. Não é só porque era pecador. Inclusive nisso existem umas confusões contemporâneas curiosas de quem acredita que o bom dessa pessoa é simplesmente o fato de ter cometido muitos pecados, como se Deus quisesse que cometêssemos pecados para sermos humildes. Obviamente que não. O que justifica essa pessoa é a sua humildade de confessar a Deus a necessidade dele, de confessar de que ele sozinho não é capaz e de não acreditar que pelas suas próprias forças ou pelos seus méritos ele tem alguma coisa que de fato não teria. Pede a Deus, confessa o pecado, tem contrição, faz a confissão, está disposto a reparar o dano e por isso sai justificado. Conosco é parecido assim também. Peçamos ao Senhor Jesus que nos livre de todo tipo de arrogância espiritual que destrói a nossa alma, que nos impede da nossa justificação e que enche o nosso coração de humildade, de graça e de paz. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza à vida eterna.